para estudar transmissão oral de conhecimento, que foi, nós vamos fazer agora a técnica de telefone sem fio. E um aluno, professor, qual telefone tem fio? Pô, pode crer. Não tem o telefone fixo, né? Exatamente. O cheque é tipo um Pix sem internet, é isso? É um Pix analógico, exatamente. Você já Mas imprime. bom, porque não tá com sinal ali, você consegue mandar Pô, o Pix. Exato. Isso me lembra uma pessoa que com certa limitação vocabular tentou dizer anteontem e não tinha essa palavra, então ela me disse assim, faz de conta que hoje é ontem, amanhã, ontem, ela disse. Então assim, anteontem significa assim, faz de conta que hoje, aí, ontem. É uma solução criativa, inclusive, para poder explicar isso, né? Então, todas essas questões, elas são absolutamente diluídas na nossa prática. Então, o livro O Preconceito, uma História da Companhia das Letras é uma tentativa minha e do Luiz Estevam de buscar as raízes disso, buscar por que isso acontece, para que a gente entenda que não é natural. Não é natural, que quando, por exemplo, Brooks faz esse quadro que você abriu no fim do século XIX, ele é um pintor espanhol, mostra um português casado com uma pessoa que na época nós chamaríamos de mulato, hoje essa palavra não está mais politicamente correta, e essa mulata tem uma mãe evidentemente escravizada, porque está de pés descalços, cabeça coberta, pano na cabeça é sinal de serviçal escravizada, está de pés descalços, e o filho desta mulher nasceu mais branco do que a avó. E aí ele chama de a redenção de Cam. Porque Noé tem 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e Cam é condenado a ir para a África e depois, na tradição, não na Bíblia, é condenado a ser escravizado pelos irmãos. Então aqui é a redenção de Cam. Ou seja, Cam deixou o menino que parece um menino Jesus e segura um globo e ele abençoa a avó. Vó, você é o passado, você é escravizada, você é a mulher que eu superei graças ao cruzamento com o português. A avó está do lado de uma palmeira areca, que é uma planta africana, né? O português está junto à entrada do lar. Quanto simbolismo, né? Uma imagem só. E todo mundo acha natural que a avó esteja dando graças a Deus, erguendo os olhos ao céu, porque seu neto nasceu branco. Nossa. Meu neto nasceu branco. Então essas são estruturas naturais. Os espanhóis fazem muito esses biombos de castas que a gente chama, mostrando assim, indígena, mais negro, mais branco. Eles ficam fazendo essas equações que a gente fazia na escola. Branco mais negro igual mulato. Depois tinha que estudar mameluco, cafuso. Exato. A gente tinha que fazer essas equações. Então isso vai tornando isto natural. Essa é a Vênus Hotentote, é uma africana que foi levada à força para a Europa e ela tinha um quadril muito grande e era apresentada como sinal da feiura da mulher africana e era comparada às outras mulheres, e essa Vênus Hotentote, é um grupo da África, ela era exibida quase sem roupa, com um quadril muito volumoso, ao lado de mulheres europeias magras. Sim. E o homem africano era representado próximo de um primata, e o homem europeu era o Apolo de Belvedere, era representado com o rosto perfeito, né? Mas isso que você falou me traz essa questão no futebol agora, né? Que voltou um racismo de uma forma absurda lá na Europa, né? Principalmente na Espanha, a gente tá vendo isso, e você fala Espanha, cara. E qual é o jogador que sempre tá sendo é o Vini Júnior, né? Sempre sendo vítima de... Então veja que interessante. Aqui o Boca Juniors, a os Espanha, a argentinos. Península Ibérica, é um lugar de grande movimentação de povos. Um espanhol clássico tem ancestrais celtas e ibéricos, celtíberos, como a gente chama, ou celtiberos. Ele tem ancestrais ainda cartagineses, porque Cartago, fundada pelas cidades da Fenícia, colonizou toda a costa da Península Ibérica, ou seja, semita. Tem gregos, cidades na Espanha gregas, depois romanos, depois visigodos, depois mouros. Então, um espanhol clássico tem 7 grupos étnicos que se fundiram para formar um puro espanhol de la sangre,
castiço. Exato. Então, e aí quando eles falam para gente, mas vocês são misturados, é verdade, como eu disse uma vez na Europa, nós somos frutos de um grande encontro, quase sempre violento, entre negros, brancos e indígenas. Mas nós misturamos 3, eles misturaram 6, 7. A diferença é que a nossa mistura saiu diferente, mas essa é uma questão muito importante, né? É você considerar que um inglês que é ainda mais misturado, o inglês ainda tem sangue viking, tem sangue normando, que um inglês que é ainda mais misturado é um puro sangue inglês. E é importante começar a olhar essa ideia de cruzamentos como um enriquecimento. Não para dizer que a gente é o paraíso racial, porque nós não somos, mas para dizer que parar de a gente se orgulhar dos ancestrais europeus. E você? As pessoas usam, em geral, um erro de português. Qual a sua descendência? Eu estou perguntando, então, dos seus filhos. É a ascendência. Qual a sua ascendência? Eu vou dizer, eu sou italiano. Né? Bom, na Itália, existem italianos do sul, italianos do centro, do Lácio, italianos do norte, da Liga Lombarda, entre aspas. E dentro disso existem outros grupos. Né? Então, você usa isto para dizer... Eu não sou nem negro nem indígena, eu sou italiano. E aí eu lembro da frase do grande escritor Lima Barreto, negro, que disse que nós, brasileiros, somos como Robson Crusoés náufragos, lançados à costa de uma ilha deserta, esperando que um europeu venha nos salvar. Exato. Querendo um passaporte europeu, querendo uma volta para a mãe Europa, né? Como se nós estivéssemos aqui e a gente ainda diz, o brasileiro é atrasado, o brasileiro não se inclui, né? É como se não nós é fôssemos suecos, né? Exato. O brasileiro é Nossa, o brasileiro é muito atrasado.